Vamos abrir, meus irmãos, a nossa Bíblia, o livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 1, capítulo 1. Nós iremos iniciar nesta noite uma série de mensagens sobre o livro de Jó. Essa é a primeira, e vamos fazer a leitura do capítulo 1, a partir do verso 1. Não vamos ler todo o capítulo, são 22 versículos, mas faremos a leitura e os irmãos acompanhem a leitura da palavra de Deus. Havia um homem na terra de Ur, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa dos outros, faziam banquetes cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura tem Jó a Deus debalde? Porventura tu não o cercaste de servo a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Verso 11: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua voz. A partir do verso 12, nós temos então o que Deus disse a Satanás, entregando para que provasse a Jó. No mesmo capítulo 1, verso 21 e 22, nós vemos: e diz: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Que o Senhor aplique no nosso coração a porção lida de sua santa palavra. Amém. Amém. Os livros poéticos da Bíblia se constituem na mais pura poesia hebraica. Eles florescem, ou floresceram, da inspiração de Deus, na expressão profunda daquilo que os estudiosos chamam de espiritualidade de encanto. São instrumentos poderosos, os livros poéticos, a partir do livro de Jó, seguido do livro de Salmos, livro de Provérbios, livro de Cântico dos Cânticos e o livro de Eclesiastes. São instrumentos de contemplação, instrumentos de meditação, de comunhão com Deus, porque se aprofundam esses livros nas grandes realidades espirituais que estão a nos desafiar. Os livros poéticos da Bíblia
são perfeitos para o exercício da devoção diária e meditação das verdadeiras a verdadeira espiritualidade mais íntima que possamos ter. E é difícil, quando pensamos nos livros poéticos, ficar indiferente ao livro de Jó, porque o livro de Jó é o primeiro livro do cômputo dos livros poéticos. É impossível ficar indiferente a este livro. Os estudiosos não têm autoria, mas os estudiosos admitem que o livro de Jó foi escrito por Moisés, mas não há uma certeza. Este livro é considerado o mais antigo livro da Bíblia, o mais antigo. Ele data, por exemplo, do século XV a.C., 1500 anos. Ele tem 42 capítulos, tem 1070 versículos, e o livro de Jó tem mais de 10.000 palavras. O livro de Jó também tem uma curiosidade: ele apresenta 329 perguntas. E a tese, meus irmãos, que nós vamos trabalhar nesta noite, de duas, é esta: a vida é difícil. O escritor brasileiro Guimarães Rosa diz que é perigoso viver. Então a tese é que a vida é difícil, porque essa é a nossa realidade na Terra. Vivemos pontuados de dificuldades, de problemas, de angústias. Essa é a experiência do homem na Terra. Os poetas têm dito que este mundo é um vale de lágrimas. Então a vida é difícil, e a maioria de nós aprendeu a enfrentar a realidade de que a vida é difícil, e aí não há muita novidade. Mas o segundo argumento, a segunda tese que eu vou apresentar para os irmãos é esta: será que além de difícil a vida é injusta? Porque a nossa experiência nesse mundo como seres humanos é que quando alguma coisa nos golpeia, no fundo, tornando quase intolerável para nós aceitar as injustiças. Que ela é difícil, mas será que ela é injusta? E aceitar isso é complicado. Nosso impulso de justiça supera a nossa paciência com o sofrimento, que é comum aos homens. Eu até disse aqui que, citando um escritor francês, filósofo Damiel, ele escreveu que a maneira de sofrer é o testemunho que uma alma dá sobre ela mesma, e com isso eu concordo. Mas um dia nós encaramos a verdade: a vida não é só difícil, mas a vida é injusta. Pois bem, com esse conceito de que a vida é difícil e a vida é injusta, nós vamos entrar no mundo do patriarca Jó. Jó é um homem de piedade genuína, absolutamente incomparável, um homem de merecida prosperidade. Era o maior de todos os do Oriente. Era um homem piedoso, extremamente rico, excelente marido, excelente pai. E devido, como diz aqui a leitura que fizemos do capítulo 1 do livro, de uma hora para outra, subitamente, uma série de calamidades, de tragédias se abateu sobre a vida de Jó. E Jó, que era esse homem que era o maior do Oriente, como diz aqui a palavra, de uma hora para outra ele ficou reduzido a uma massa retorcida de sofrimento, de calamidade e de prostração. E esse extraordinário acúmulo de desastres descritos aqui nos primeiros capítulos do livro de Jó o assaltaram, e que o assaltaram, certamente que se tivesse acontecido ou acontecer conosco, certamente, meus irmãos, acabará com qualquer um de nós. É isso que está aqui descrito. De uma hora para outra,
toda aquela situação transmudou-se. Jó foi à falência completa, perdeu todos os seus bens. Jó perdeu todos os seus 10 filhos. Jó foi acometido de uma doença que poderia, hoje a medicina dizer, incurável. Ele ficou sem lar, ficou indefeso e ficou sem os filhos. E aí aconteceu alguma coisa diante da tragédia, diante da abnegação de Jó, quando ele diz: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A sua mulher, que estava ao seu lado, os estudiosos dizem que ela se ajoelhou perto de Jó e ouviu Jó dizer o que ele disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E ela se inclinou sobre ele e sussurrou um segredo a ele. E a mulher de Jó disse: você não desperta, você não se toca, em outras palavras, diante de tudo isso. E aí ela diz uma coisa, meus irmãos, que é incompreensível. Ela diz, no verso 9 do capítulo 2: amaldiçoa a Deus e morre. Isso partindo da mulher dele. Ele já estava sendo alvo de todas as tragédias. E aí, vamos fazer uma pausa e refletir sobre a tristeza do casal. Lembrar que esse homem nada fizera para merecer o que estava sentindo, o que tinha acontecido sobre a sua vida de uma hora para outra. Miséria e mistério são acrescentados ao insulto e à injúria dos desastres de Jó na vida real. Enquanto ele fica ali sentado, coberto de úlcera, feridas cheias de pus pelo corpo, chegam 3 amigos e ficam tão chocados que simplesmente eles não falam nada. Eles passam 7 dias e 7 noites em silêncio, olhando para Jó, sem pronunciar uma única palavra. A partir do capítulo 2, 3 em diante, nós vamos ver que eles falaram, mas muitos estudiosos dizem que eles deveriam ter permanecido calados, porque às vezes falar piora as coisas. E o que eles falaram para Jó? Jó, quando eles passaram 7 dias e 7 noites olhando para Jó, mas quando resolveram falar, disseram para Jó mais ou menos isso: você está recebendo o que você merece. Meus irmãos, esses comentários que a gente vê aqui dos amigos de Jó, a partir do capítulo 2, capítulo 3, são comentários de certo cunho filosóficos, mas são comentários impiedosos. E diante desses comentários, o sofrimento de Jó só aumentou, se intensificou. A miséria que Jó foi levado a experimentar é um mistério grandioso, mas esse mistério está muito além das palavras dos amigos dele, está muito além da incompreensão do porquê aquilo aconteceu com ele, porque o que foi pior para Jó não foram as imprecações dos amigos, o pior para Jó foi o silêncio de Deus. Nós encontramos Deus falando até o final do capítulo 1. Do capítulo 2 até o 37, Deus silenciou. Aí nós vamos encontrar os amigos de Jó abordando os mais diversos aspectos do que tinha acontecido com Jó, Jó se defendendo. E meus irmãos, a narrativa é belíssima, porque a partir, por exemplo, do versículo 5 até o versículo 5 do capítulo 1 que a gente leu, vamos encontrar coisas boas, vamos encontrar bênçãos maravilhosas. Um homem próspero
íntegro nos negócios, pureza de coração, fidelidade de vida, um homem espiritualmente maduro, diligente no lar, respeitado em sua função. Mas a partir do verso 6 que a gente leu, a coisa muda. E diz aqui: e num dia, olha só, num dia, versículo 6, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Então, a partir do verso 6 até o 5 é tudo bem, mas a partir do verso 6 a coisa começa a complicar. Meus irmãos, não nos enganemos, coisas semelhantes, meus amados irmãos, podem acontecer e acontecem em nossas vidas. É por isso que eu já ouvi, vocês ouviram também, quando você encontra-se com um amigo, né, como é que você está? Ele diz: está tudo bem, se melhorar, estraga. Já ouviram isso? Se melhorar, estraga. Quer dizer, meus irmãos, o que aconteceu com o Jó pode acontecer conosco. Quando não percebemos, Deus executa um plano que nos surpreende e ocasionalmente choca. Ele permite que aconteçam coisas que nós não esperamos. A partir do verso 7 até o 12, nós temos um diálogo de Deus com um intruso que chegou. E o intruso atanazou a vida de Jó. E a pergunta que foi feita por Deus é: de onde você veio? A resposta é atrevida. A resposta de Satanás é breve, mas é atrevida. Ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Meus irmãos queridos, o adversário das nossas almas, ele tem acesso tanto a este planeta como aos céus. Ele e suas forças demoníacas andam por toda a terra. Ele diz: vim de rodear a terra e de passear por ela. Ele tem acesso fortuito onde quer que ele deseje ir. Os elementos terrenos que nos detêm não acontecem com ele, não afetam ele. Por ser sobrenatural, ele se move instantaneamente da Ásia até a América. Ele pode deixar a Austrália e estar no Polo Norte em fração de segundos. Quando ele diz: vim de rodear a terra e passear por ela, literalmente ele quer dizer isso. Ele pode estar em qualquer lugar do mundo. E ele é sobrenatural. É por isso que o livro de Jó tem uma mensagem profunda. E aí Deus faz a seguinte pergunta ao inimigo: observaste o meu servo Jó? No verso 8, Deus indaga em observaste o meu servo Jó. E aí Deus dá um testemunho sobre Jó. Versículo 8: e disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó. Olha o testemunho que Deus dá sobre Jó. Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. É Deus que está dando um testemunho sobre o seu servo Jó. Meus irmãos, ao ouvir essas palavras, a fonte do mal responde: mas não é assim não. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura Jó teme a Deus de mal? Em outras palavras, será que Jó é tudo isso que o Senhor está dizendo? Meus irmãos, vamos examinar, antes de entrar no sermão propriamente dito, a personalidade do inimigo. Inimigo de Jó, inimigo meu, inimigo de cada um dos irmãos que aqui estão. Ele tem intelecto, ele conversa com Deus. Ele tem emoções. Ele mostrou antagonismo com a pessoa de Jó.
Ele possui vontade porque ele pretende destruir a vida de Jó, na esperança de desacreditar a Deus. Ele é assim porque o Senhor tem acumulado ele de bem, de tudo que é bom, de prosperidade. O objetivo dele era arrasar a Jó. A audácia de Satanás é alegar o favoritismo de Deus sobre a vida de Jó. A audácia de Satanás é alegar o favoritismo que Deus possa ter em cada um de nós. Por isso, meus irmãos, com esse introito, nós vamos examinar os princípios que temos que sair daqui com eles na cabeça. Primeiro, não podemos ver o inimigo, mas ele é real. Nós não podemos ver o inimigo, mas o inimigo é real. Nós temos um inimigo, meus irmãos, sobrenatural, e nós o encontramos regularmente. Quando ele não vem, ele manda um secretário, ele manda emissários diversos, são os demônios diversos. Nunca duvide disso, tudo isso é verdade. Ele espera que a sua estratégia enganadora confunda e enfraqueça cada um de nós e finalmente nos derrube. Porque o desejo do acusador é arruinar o seu testemunho da mesma forma como destrói a vida, ou como destruiu a vida de Jó. E durante o processo, se isso significar, por exemplo, destruição dos seus relacionamentos na família, ele vai fazer isso. Se isso envolver problema na profissão, levá-lo a agir incorretamente e desonestamente na profissão, ele vai fazer isso. O que seja necessário para derrubar-nos, ele vai fazer. Por quê? Porque nós não podemos vê-lo, mas ele existe e é real. O fato de termos um inimigo invisível não significa que ele não seja real. Ele foi real na vida de Jó, por isso não podemos vê-lo, mas ele é real. Não subestime o poder do inimigo. Por isso a palavra de Deus, vamos abrir 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, nós encontramos aqui o seguinte: porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, ao vosso derredor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar. Anda ao nosso derredor, como diz aqui o apóstolo Pedro, e por isso devemos ser sóbrios e vigiar. Nós não podemos abrir a guarda. Ele anda rodeando-nos como um leão. Os irmãos estão vendo algum leão aqui perto de mim? Mas existe, porque é invisível. Então, não podemos ver o inimigo, mas ele existe. Na experiência de Jó, isso ficou absolutamente patente. Tiago diz uma coisa, no capítulo 4, verso 7 de sua Epístola Universal, uma coisa: resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então a arma para vencer o inimigo que é real, embora nós não possamos vê-lo, é resistir. E por que nós temos que resistir? Porque, meus amados irmãos, ele faz e acontece, mas ele jamais terá a última palavra. Por quê? Porque Deus tem o controle da nossa vida. O inimigo não podemos ver, mas é real. É a primeira lição. Segunda, suportamos provações imerecidas, mas que são permitidas. A vida inclui provações que não são merecidas, mas devem ser suportadas por nós. A graça é um mistério. Muitas coisas não foram reveladas ao apóstolo Paulo quando ele foi transportado ao terceiro céu. Então veja, suportamos provações imerecidas,
mas que Deus permite. Nós não temos que tentar agarrar todos os fios do que nos acontece. Se tentarmos, ficaremos confusos, ressentidos e amargos, como aconteceu com Jó em certo momento. Ele começou a amaldiçoar o dia que nasceu. Ele começou então a dizer: não estou entendendo isso. Suportar provações imerecidas, mas que são permitidas. Porque tem uma coisa: Satanás pode ter controle sobre a nossa vida em certa situação, mas nada, vamos colocar isso na cabeça, toca na nossa vida se primeiro não tiver passado pelas mãos do nosso Deus. Nós temos que internalizar a verdade que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, 28, de que todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Isso é verdade. Então, suportamos provações imerecidas, coisas que a gente não entende, mas pode ficar certo uma coisa: tudo concorre para o nosso bem. Por quê? Porque Deus é fiel. Como foi da vida de Jó, na nossa vida também. Terceira lição: há um plano que não compreendemos, mas que é o melhor para a nossa vida. Todas as coisas concorrem para o bem. A enfermidade de Jó, a que ele teve que suportar, mais tarde tornou-se bem. Não foi boa em si mesmo, mas tornou-se bem. Colaborou para o bem. Por isso, o apóstolo Paulo diz: todas as coisas concorrem para o bem. Nossa perspectiva é muito limitada. É por isso que o nosso olhar não penetra além da superfície das coisas. E os verdadeiros tesouros da vida permanecem desconhecidos e permanecem inexplorados. Nós temos uma visão restrita do tempo. A visão de Deus é panorâmica. Ele vê no contexto, ele não vê no imediato. A visão de Deus é panorâmica. O vasto plano cósmico de Deus está em operação agora na minha vida e na vida de cada um dos irmãos. Louvado seja. Amém. Ele não sente a necessidade, nem tem a obrigação de nos explicar o porquê. Nós só precisamos fazer uma coisa: descansar na sua graça. Por isso o Salmo 46 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Deus dos exércitos é o nosso refúgio. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está conosco. Então é um plano que não compreendemos, mas que certamente compreendemos. Quarto ensinamento: sofremos consequências que não esperávamos, mas que são necessárias. Eu não sei qual é a experiência de vida dos irmãos, cada um que aqui está, mas pode ser que tanto eu quanto você esteja passando por algo que é injusto. É possível que nós não mereçamos o que nos acontece agora. É possível que nós pensemos que jamais poderíamos chegar a este ponto de problemas, mas chegamos. Eu vou dar um conselho: confie em Deus. Amém. Porque o que nos acontece é uma parte necessária para o nosso crescimento espiritual. Por isso o apóstolo Paulo diz: todas as coisas concorrem para o bem. Sofrimento, dificuldade, problema. Fique certo de uma coisa: Deus está no controle. Amém. A história de Jó não termina com Satanás saindo da presença de Deus, como diz aí no capítulo 1. Há muito mais na vida de Jó, na saga de Jó, pois quanto mais a história se desenrola, tanto mais nós vamos compreender que a vida não é só difícil, ela é injusta. E o silêncio de Deus fará você pensar, ou eu pensar, você pensar: será que Ele está mesmo agindo?
vamos encontrar o silêncio de Deus do capítulo 2 até o capítulo 37. Deus só quer o silêncio a partir do capítulo 31 até o 42. A ausência da presença de Deus, meus amados irmãos, fará com que nós pensemos e imaginemos se Ele sequer se importa conosco. Mas eu vou dizer uma coisa e os irmãos saem com ela hoje: Deus se importa conosco. Amém. Louvado seja Deus. Ele está conosco e Ele se importa conosco, porque Ele é fiel. Amém. É verdade. Por que Jó fraquejou em muitos momentos? Mas a fraqueza de Jó, ao longo dos capítulos do livro, revelou que ele não sucumbiu, porque no capítulo 19, verso 25, ele disse aquilo que tem que ser a expressão da nossa vitória na vida. A realidade de que nós não estamos sozinhos na caminhada cristã, porque Cristo está conosco todos os dias até a consumação do século. Amém, meu Deus. Foi a convicção que temos que ter lá, que foi exatamente a convicção de Jó. Por que resistir? Por que saber que Ele se importa conosco? Por que saber que Ele está conosco? Jó, no capítulo 19, verso 25, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, na minha carne verei a Deus, eu verei a Deus, os meus olhos o verão e não outros. Essa deve ser a nossa convicção, e com ela nós vamos sair daqui desta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Coisa boa. Vamos então, meus irmãos, cantar o hino 388. Cantamos Se Conhece, é belíssimo. Eu ainda me lembro do hino cantado: Vem, visita a tua igreja. Até agora, no hinário do culto cristão, é Vem, ou santifica a tua igreja, que realmente, teologicamente, está até muito mais condizente. Vamos ficar de pé, meus irmãos, e vamos cantar este hino. Em seguida, ao canto deste hino, pediu o nosso colega, pastor, lá do Goiânia, pastor Miguel, que ore ao Senhor enquanto vem aqui com o microfone, e nós vamos em seguida entraremos a bênção apostólica. Esse hino é uma oração: santifica a tua igreja. Vamos cantar com todo o nosso fervor. As informações me chegam, uma depois de 2 horas chega outra. Nós temos um pastor Miguel aqui, mas temos um outro pastor que é da família de Raquel. E que está? Clóvis. Pastor Clóvis. Beleza, todos os colegas aqui, sejam muito bem-vindos, abençoe vocês. Vamos cantar o Santifica tua igreja, depois o pastor Miguel vai orar, e vamos em pé para a bênção apostólica.
Oremos. Pai, Senhor Deus amado, obrigado porque o teu nome está sendo exaltado e glorificado, o teu santo e poderoso nome. É verdade, ó Pai. Obrigado porque neste momento a tua igreja, assim como diz o apóstolo Paulo, os justificados, os que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, se encontra aqui nesta noite para te honrar. Que palavra, que mensagem. Obrigado pelos levitas que levou esta congregação a te exaltar e glorificar o teu santo e poderoso nome. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela minha viagem. Obrigado porque o Senhor tocou no meu coração para estar aqui na tua casa, para te render louvores. Ó Deus, a tua igreja, ó Pai, a partir de amanhã estará espalhada para anunciar a tua santa palavra, para que assim, no próximo domingo, juntos, estarão aqui para te exaltar novamente, te exaltando e glorificando o teu santo e poderoso nome. Obrigado por esta igreja, obrigado por este servo do Senhor que nos trouxe esta mensagem aos nossos corações. Esta oração está sendo em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e para todo sempre. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, o poder, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam com esta igreja e com ela permaneça desde agora e para todo sempre. Amém. Podeis assentar e orar silenciosamente o culto está.